Tudo bom com vocês? Eu vim aqui falar de um documentário que eu assisti ontem chamado Luigi Mangione, O Assassino do Céu. Bom, Céu com C-E-U. Esse jovem rapaz de 26 anos, de origem italiana, foi preso nos Estados Unidos agora em dezembro de 2024, porque ele cometeu um assassinato e está respondendo vários crimes nos Estados Unidos, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E pelo que eu pesquisei, ele está respondendo por homicídio, por falsidade ideológica, por terrorismo. Então, tem pelo menos uns 11 crimes que ele está respondendo. E ele se alega inocente. E é um rapaz simpático, que tem uma aparência muito boa, vem de uma família que aparentemente é uma família boa, é uma família de pessoas solidárias, italianos, e um cara assim que tem mestrado, 2 mestrados, engenheiro, era surfista. Então, pra gente entender um pouco dessa história dele, a gente precisa compreender que ele vive com uma doença que ele sente muita dor no corpo, principalmente nos órgãos genitais. E daí ele sofreu um acidente quando ele estava surfando e fez com que piorasse essa situação, essas dores dele. Daí ele sente muita dor, e inclusive ele teve que procurar médicos para fazer uma cirurgia muito delicada na coluna, em que são colocados alguns pinos, 4 pinos mais ou menos. Então é algo que é muito doloroso e ele vai ter que conviver com essa dor pro resto da vida dele. Então ele não vai, não é uma doença que você para de sentir a dor, realmente você fica dependente de remédios. Então, procurando ali uma solução para essa doença dele, para esse problema dele de saúde, ele percebeu, que ele é uma pessoa privilegiada, ele é de uma família rica, ele é de uma família de classe alta, imigrantes italianos, e ele tem acesso aos melhores médicos, se ele quiser, mas mesmo assim ele falou que foi nas postagens dele, aparece no documentário, esse documentário que eu assisti na Max, tá? Ele falou que foi muito difícil ele encontrar esses médicos especialistas nessa doença, que é uma doença muito rara. Então, ele foi vendo como que funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos, enquanto há muita corrupção, de que às vezes a pessoa paga por um sistema de saúde tão caro, mas que na hora quando ela precisa, muitas vezes ela não tem aquele atendimento, ou ela demora muito para fazer aquela cirurgia. Às vezes os médicos só fazem mesmo quando já está ali nas últimas, e daí parece que aquilo foi indignando ele. E daí ele, não querendo justificar esse assassinato, mas aparentemente parece que ele quis cometer justiça com as próprias mãos. E daí a gente entra num dilema ético aí, bem interessante, que eu fiquei assim pensando comigo, porque eu lembrei de Kant, da ética universalista, na verdade do utilitarismo de Kant. E isso, eu tenho estudado o Kant, eu estudei o Kant ano passado, estava lendo um livro sobre ele, o livro Os Pensadores, e nas minhas aulas de filosofia também. E é interessante, porque assim, a teoria dele, de ética e moral, utilitarismo versus universalismo, ele vai trazer 2 dilemas. Bom, em um primeiro dilema, que é a explicação para o comportamento utilitarista dessa corrente filosófica, é que pensa que primeiro você tem que refletir nas consequências da escolha que você fizer, sabe? Então, a ética utilitarista, ela preza pela opção de escolher o caminho que prejudique menos as pessoas. Por exemplo, assim, você, em um primeiro dilema, você está dentro de um trem desgovernado e você tem 2 caminhos, você tem 2 escolhas, você só pode escolher uma ou outra. Bom, em em um caminho, você
que você escolher, você vai atropelar uma pessoa. Enquanto no outro caminho que você escolher, você vai atropelar 5 pessoas. E daí fica a questão: qual é que eu escolho? Qual é o menos pior, aparentemente? Será que eu devo me guiar por isso? Você aí pensando aí sobre isso, o que você acha? Você pode escrever aí pra mim de repente. O segundo dilema que ele traz pra gente é que nesse trem desgovernado, imagine que eu tô dentro ainda desse trem desgovernado e eu tenho que escolher entre 2 outras coisas. Ou eu jogo uma pessoa da ponte para impedir que esse trem pare, sabe? Ou eu mato 5 pessoas que estão no meu caminho. E aí, qual que você escolhe? Então o Kant vai falar que a partir disso aí a gente pode pensar 2 coisas. A gente pode pensar que nossas escolhas, elas não implicam só em quantidade, sabe? Porque você matar uma pessoa ou matar 5, ou você jogar uma pessoa da ponte ou matar 5, de qualquer forma é ruim. Então, o que eu devo escolher? Qual a melhor escolha que eu devo fazer diante disso, sabe? Então, qual o caminho que eu devo seguir? Então, ele fala assim que as nossas escolhas devem ser guiadas, as escolhas dos seres humanos devem ser guiadas por princípios intrínsecos ao ser humano, que é a moral, no caso. Então, princípios morais são o que vão nos guiar nas nossas escolhas. Então, todo ato de não escolha também, será que é uma escolha? Aí fica o questionamento. Porque você, diante dessa situação, o que você pensaria? Porque, assim, o dilema filosófico, ele só envolve pessoas neutras, sabe? Porque se eu escolher um ou outro, se eu escolher entre Lula ou Bolsonaro, sabe? Eu tô fazendo uma escolha. Mas e se eu não escolher nenhuma? E se chegar um momento que eu tiver que escolher alguma? Sabe? Então fica aí a nossa opinião aí. Fica a nossa questão, na verdade. Então aí a gente pode pensar assim. O Kant, ele fala que na ética utilitarista, na ética universalista, que o errado vai ser sempre errado. Então eu não posso trocar o errado pelo errado. Ou seja, eu não posso escolher não matar 1 e matar 2 e matar 5, sabe? De qualquer forma vai ser errado. E a gente sabe que no mundo o crime de homicídio, o crime de assassinato, ele é assassinato em qualquer lugar, tanto na Romênia, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto no Japão. Ele vai ser um crime hediondo, ele vai ser um crime, um dos piores crimes aí que um ser humano possa cometer. Por isso que ele fala que o ser humano, ele é ligado, ele faz suas escolhas baseadas principalmente na moral. E aí, se você pensa assim que algo está errado, logo, jamais você deve fazer essa escolha, sabe? Então é interessante, porque isso justifica um pouco do porquê há muita gente que prefere não escolher A ou B, prefere ficar isento, sabe? Prefere ser imparcial. E eu acho até legal, mas se você for pensar, de qualquer forma sempre vai ser uma escolha, sabe? E aí, então é por meio daquilo que eu quero fazer de bom, né? Que o Kant, ele vai falar que a nossa motivação, ela é imperativa. Ou seja, tem um imperativo categórico e tem um imperativo hipotético. No imperativo hipotético, hipótese, eu faço A, mas eu quero B. Eu faço uma coisa, mas querendo outra. Já no imperativo categórico, ele é não condicionado. Eu faço algo porque eu quero fazer simplesmente por mim mesmo. Como, por exemplo, eu quero estudar por prazer, porque eu quero passar em um vestibular, eu quero passar em um concurso. Então, eu faço algo por mim mesmo. Então, é a partir
disso que a gente chega na ética universalista. Por isso que não matar alguém é algo errado, sabe? Por isso que matar alguém é algo errado. Então aí isso também me lembra muito um filme chamado Efeito Borboleta, do Ashton Kutcher, que é o protagonista do filme. Bom, esse filme, ele é um thriller de ficção científica de 2004, e ele vai falar sobre uma questão muito interessante, que é a questão das escolhas, a questão da causa e do efeito, de que no universo sempre existe, sempre uma causa, ela vai causar um efeito, sabe? Sempre algo vai causar um efeito, toda escolha vai causar um efeito. A partir disso, é interessante ver o que o personagem, o Evan, ele aparentemente tem algum problema mental, parece que ele é esquizofrênico, e daí ele esquece as coisas muito rápido. Então ele vai escrevendo todas as coisas que aconteceram na vida dele desde a infância. Ele tem vários diários e ele escreve assim, de forma muito compulsiva, tudo que acontece para ele não esquecer, porque ele esquece. E daí um certo dia acontece uma situação com ele e ele tem crise de vez em quando. E daí ele lembra, ele é traumatizado pelo passado dele, sabe? De que a mãe dele, a família dele mudou de cidade, e ele tinha uma garotinha que ele gostava, garotinha do colégio, a vizinha dele e tal. E eles são separados. E aquilo faz com que ele carregue um trauma pro resto da vida dele. E ele fica fazendo vários caminhos na cabeça dele, como uma forma de amenizar aquele trauma, de reduzir aquele trauma que ele teve, sabe? E ele constrói um pensamento: e se eu tivesse casado com ela? E se eu tivesse voltado lá e feito diferente, sabe? E se eu trouxesse ela para minha vida adulta? E aí ele vai construindo o filme, vai mostrando todos esses caminhos que ele poderia ser percorrido. Ou seja, ele está alterando o passado. Só que alterar o passado, porque esse filme também é sobre teoria do tempo, ficção científica, ele também está alterando o futuro. Ele também está alterando o presente dele. Entende? Então é interessante notar que realmente o bater de asas de uma borboleta aqui pode causar um furacão do outro lado do mundo. Isso, metaforicamente falando, sabe? Então, até tem um momento lá que ele acontece uma coisa lá, que ele presenciou um garotinho que explodiu um foguete perto de outro amiguinho deles lá da rua. E esse amiguinho sofreu acabou morrendo. E daí ele tenta reconstituir, fazer de outra forma. E acaba que ele tenta salvar o garoto, alguma coisa assim. E acaba que ele acaba ficando deficiente pro resto da vida. Então isso mostra que qualquer escolha que ele fizesse, toda escolha ia ter uma consequência diferente. E aí ele tenta também voltar ao passado, mudar a situação do trauma que a menina que ele gostava, que ela sofria abuso sexual do pai, e o irmão também sofria. E daí ele tenta mudar essa situação. Mas só que ao mudar essa situação, ele já coloca ela em outra situação também que não é legal, sabe? De que ela acabou virando uma prostituta, por exemplo. Então é muito interessante esse filme, porque ele vai fazer a gente pensar sobre essa questão das escolhas, sabe? De que uma escolha tão simples aqui no passado vai fazer com que o meu futuro seja totalmente diferente. Isso é muito interessante a gente pensar sobre esse filme. E aí, voltando aqui para a ética e moral, utilitarismo e universalismo, ele vai falar exatamente disso. E voltando aqui para o caso do Luigi Mangione, aí a gente pode pensar,
Bom, o pessoal construiu aí na internet um personagem de que compararam ele ao Homem-Aranha, de que ele fez vingança ali pelo pessoal que sofre tanto com o plano de saúde nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos passam também por uma crise no sistema de saúde e tal, e muitas pessoas perdem suas vidas. E daí você pode pensar, ele quis trocar, sabe, ele quis vingar, no caso, milhões de pessoas que morreram e matando uma pessoa. Só que ao matar essa pessoa, a gente não pode esquecer que ele tinha uma filha, ele tinha esposa, ele tinha família, ele tinha mãe, ele tinha irmão, ele tinha irmã. Então daí a gente já acaba com a vida toda e a vida de várias outras pessoas também. Isso envolve uma questão moral. Então aí não é só pelo menos ele matou só uma pessoa para vingar todo mundo, mas não tem lógica nisso, na questão da moralidade pro Kant, não tem lógica, porque a gente não pensa em questão de quantidade, sabe? A gente pensa na questão moral. Por isso mesmo que ele tá respondendo por esse crime aí, e que é um rapaz simpático, mas infelizmente a nível estadual em Nova York ele pode pegar de 15 anos no mínimo até prisão perpétua, e a nível federal ele pode pegar assim até pena de morte. Então assim, está sendo acusado por terrorismo, né? Então é algo muito grave. Então mas esperamos aí que a justiça seja feita, né, de alguma forma, que encontrem a melhor solução para esse caso. Então é isso, gente. Queria falar isso com vocês hoje, que eu achei muito interessante esse tema desse documentário, e que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite para todos.